2 está escrito assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Preste atenção aqui. Esta é a primeira vez que Deus se dirige a Josué, servo de Moisés, de maneira direta, específica e clara. Desde a morte de Moisés, aconteceu um silêncio de Deus. O povo estava em luto, o povo estava chorando. Se você pegar os últimos versículos do livro de Deuteronômio, você vai ler que não levantou-se semelhante a Moisés. O povo tinha ciência disso. O povo sabia que alguém como Moisés não se levantaria. Mas alguém precisava de alguma forma assumir a liderança do povo, para introduzi-los na promessa que desde o Egito havia sido feita para eles. E quando Deus fala com Josué, uma das primeiras expressões ditas de Deus para Josué é: passa o Jordão. E é exatamente esse o tema da mensagem que eu gostaria de ministrar essa noite. Passe, atravesse o seu Jordão. Para que você entenda, o povo está lá no Egito, escravo, aprisionado. Deus levanta Moisés com uma palavra não apenas de libertação, mas também de esperança, porque Deus havia dito: além de tirá-los você da terra e da servidão de Faraó, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Ou seja, não era apenas uma palavra de libertação, mas era também uma palavra de esperança. Há uma terra nos esperando, há um lugar melhor, e isso encheu o coração do povo de alegria. O povo sai peregrinando pelo deserto, murmurando, desobedecendo. Uma geração morre em pleno deserto, ao mesmo tempo que uma geração nasce e também é formada. E quando eles estão se aproximando da terra, quando eles estão se aproximando de Canaã, Deus novamente os para e diz assim: olha, Moisés, você não pode entrar na terra da promessa. Isso acontece às portas da terra que Deus havia prometido para eles. Moisés está no Monte Nebo, olhando do alto monte toda a terra de Canaã. Ele consegue ver com os olhos, mas Deus diz: você não vai entrar nela. Levanta Josué, e Josué vai conduzir o povo em teu lugar. Moisés morre ali, quilômetros da terra da promessa, vendo apenas com os olhos, mas não introduzido nela. E o povo todo para ali. Eles não avançam, mas eles também não retrocedem, eles estão parados. O seu líder havia morrido. Talvez a esperança havia sido sepultada com ele. Mas Deus levanta Josué. E uma das primeiras coisas que Deus diz a Josué é: passa esse Jordão com todo esse povo. Esse povo não pode ficar do lado de cá, eles precisam atravessar o Jordão. E
entrar de fato na promessa que eu disse a eles para entrarem. Agora, o que significa passar o Jordão? O que significa atravessar o Jordão? O que essa palavra nos ensina a respeito dos dias atuais sobre passar o Jordão? Escreva aí. Em primeiro lugar, passar o Jordão significa deixar definitivamente o Egito para trás. Atravessar o Jordão significa: eu não pertenço mais ao Egito, eu não tenho lembrança do Egito, eu não tenho lembrança daquilo que me escravizou. A partir de agora eu estou inserido num novo tempo, numa nova terra, numa nova etapa da minha vida. Existem pessoas que até hoje não conseguiram romper o seu vínculo com o Egito. Elas estão ali, elas estão olhando para a promessa, são frequentadoras do culto, vêm à igreja, dão o seu dízimo, mas nunca entrarão no céu. São pessoas que caminharam, são pessoas que romperam na sua vida de alguma maneira, mas estão ali, à porta do Jordão, e não conseguem atravessar do outro lado. Eu não sei o que impede você de passar pelo Jordão, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que toda cadeia que prende a sua vida seja quebrada, e que você essa noite passe do outro lado. Passar o Jordão significa: eu não pertenço mais ao Egito. Passar o Jordão significa: Faraó não domina mais a minha vida. Passar o Jordão significa deixar de viver uma vida religiosa, deixar de viver uma vida de aparência, e entrar de fato na promessa que Ele tem para mim. Eu não sei você, mas para mim não é suficiente ver apenas. Para mim não é suficiente apenas olhar para a promessa, porque Ele disse: você vai pisar a planta do seu pé. Você vai pisar a planta do seu pé numa família restaurada. Você vai pisar a planta do seu pé num casamento restaurado. Você vai pisar a planta do seu pé nas finanças restauradas, na saúde. Deus tem uma promessa na qual você vai pisar a planta do pé. Não é apenas olhar. Pastor, eu estou cansado de enxergar, eu estou cansado de ouvir que Deus vai fazer, eu não sei o que eu faço. Passa o Jordão. Não espera, presta atenção, não espera, porque Deus não vai pegar você no colinho e vai dizer assim: filhinho meu, filhinha minha, vem cá, você está com dificuldade, eu vou pegar você no colo e vou colocar você do lado. Não, a palavra para você é: levanta e passa o Jordão. Às vezes a gente fica esperando: não, Deus vai vir, Deus vai me pegar aqui, Deus vai me pegar no braço, Deus vai me pegar no colo e vai me colocar do outro lado. Não vai, não. A palavra para você é: levanta e passa o Jordão. Eu não posso me contentar apenas em ver. Eu venho no culto e escuto: Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus tem uma promessa para você, e você vê, e você acredita, e você crê, mas você nunca pisou a planta do seu pé nisso. Aí você diz: meu Deus, até quando eu vou continuar nisso? Eu só vejo, eu estou como Moisés, eu caminho, eu vejo a promessa, mas não entro nela.
O que está acontecendo? Você precisa de uma coisa: é necessário passar o Jordão, é necessário passar do outro lado. Se o povo tivesse acampado ali e passado o resto da sua vida, eles jamais teriam desfrutado da terra que mana leite e mel. Diga para você mesmo, você está. Diga para você, diga: eu estou a alguns passos da minha promessa. Diga com mais intensidade. Você que está aí na sua casa, diga: eu estou a alguns passos da minha promessa. Você só precisa passar o Jordão. Primeiro, passar o Jordão significa quebrar o vínculo com o Egito, quebrar o vínculo com o faraó. Número 2, atravessar o Jordão significa trocar o alimento. Porque enquanto o povo estava caminhando no deserto, a conversa deles era assim: vamos voltar no Egito, porque lá a gente comia pepino e cebola. Mas Deus está dizendo: passa o Jordão, porque depois que vocês passarem o Jordão, não vai ter pepino, não vai ter cebola, mas terá leite e mel. Passar o Jordão significa mudar aquilo que alimenta a minha vida. Por que é que eu não quero passar o Jordão, pastor? Porque eu ainda gosto da musiquinha perdida na playlist do meu celular. Por que eu não quero passar o Jordão? Porque eu ainda me alimento de pornografia, porque eu ainda me alimento de mentira, porque eu ainda me alimento de adultério. Mas se eu passar o Jordão, essas coisas não podem mais me alimentar. Como eu estava com saudade de pregar olhando para você, irmão. Passar o Jordão significa isso que me alimentava, isso que satisfazia a minha carne, já não me satisfaz mais. Sabe, eu até entendo que para algumas pessoas, olha só, eu até entendo que para algumas pessoas pareça bom. Parece bom a bebida, no começo parece bom. Parece bom as drogas, no começo parece bom. Agora preste atenção em algo: nenhuma armadilha é feita sem isca. Raramente você consegue ter êxito na armadilha sem nenhum tipo de isca. E geralmente quando se arma uma armadilha e coloca a isca, você coloca aquilo que você pretende capturar. Ou seja, é um passarinho. O que o passarinho gosta de comer? Vamos colocar isso aqui. Nós vamos caçar isso aqui. O que gosta de comer? Vamos colocar isso aqui. A isca errada sinaliza a falta de êxito na caça. E o diabo sabe disso. O diabo sabe o que colocar na armadilha para te pegar. Mas tem uma coisa, deixa eu falar algo para você. A partir de hoje, pode ter uma armadilha pronta, pode ter o manjar que for, porque nós passaremos a nos alimentar de outra comida. Quem passa o Jordão não come do Egito. Quem passa o Jordão, a Netflix não satisfaz, a novela da Globo não satisfaz. Quem passa o Jordão, come do céu e do céu. Quando Deus disse: Josué, passa o Jordão, é porque eu quero mudar o seu cardápio. Tem hora, irmão, que nem a gente mesmo suporta o que a gente está comendo do mundo. Quantas pessoas eu conheço, elas não conseguem sair, mas elas dizem: pastor, eu não aguento mais.
pastor, eu já não suporto mais, isso está terrível, mas eu não consigo sair. O não consigo sair, sabe o que é? Não consegue passar o Jordão. Passar o Jordão significa dizer ao mundo e ao diabo: a minha alimentação mudou. Tem crente que você sabe, Pedro, a posição que ele está, pelo que ele come, pelo que ele posta, pelo que ele ouve, pelo que ele assiste, pelo que ele lê. Porque quem passa o Jordão está dizendo: a minha alimentação mudou. Você está aí, irmão? Número 1, quem passa o Jordão quebra o vínculo com o Egito. Não dá para ter vínculo com o Egito. Tem que romper, tem que quebrar, tem que deixar para trás. Número 2, quem passa o Jordão troca a sua alimentação. Podia me satisfazer até ontem, mas a partir de hoje, a não ser que você quer ser aquela pessoa que vai passar a vida toda na igreja, vai ficar a vida toda olhando para o céu, mas nunca vai entrar lá. Se você é esse tipo de pessoa que se satisfaz estar em um ambiente como esse, mas nunca vai entrar na promessa, aleluia. Mas para quem viu e vai entrar, número 3, passar o Jordão significa deixar as lembranças de sofrimento para trás. Tem muita gente que não conseguem desfrutar da promessa, que não conseguem entrar na promessa, porque estão aprisionadas no seu sofrimento. Veja, preste atenção, e digo isso com muito temor agora. Eu não quero desmerecer a sua história, eu não quero desmerecer a sua vida, eu não quero desmerecer o seu sofrimento, eu não quero desmerecer de maneira nenhuma o que você viveu na sua vida. Mas tem uma coisa: enquanto você estiver aprisionado nesse sofrimento, você jamais desfrutará da verdadeira promessa de Deus. Como assim, pastor? Porque o que você passou na vida te faz de vítima, e Deus não trabalha com vítima. Você viu o que fizeram comigo? Abusaram de mim, tentaram contra a minha vida, falaram mal, me expulsaram, me rejeitaram. É sempre a vítima. E Deus não nos chamou para sermos vítimas da história. Quem passa o Egito, ele consegue romper o vínculo do sofrimento passado. Porque passar o Jordão significa: o que me fez sofrer no Egito não me fará sofrer na terra da promessa. O que eu chorei no Egito, eu não vou chorar na terra da promessa. O que eu sofri aqui, eu não sofrerei ali. Precisa romper o ciclo da vítima. Todo o sofrimento que eles passavam na caminhada, eles paravam e diziam: bom era lá, bom era quando a gente vivia lá. Porque quando você se faz de vítima e se coloca no papel da vítima, a única coisa que o diabo faz é te levar você lá. Olha como você sofreu, olha como você foi humilhado, olha como te passaram para trás. Passar o Jordão significa: isso não importa mais. Importa que depois que passar pelo Jordão,
um novo ciclo começa. Deixa eu te falar uma coisa. Há 3 etapas importantes na história do povo de Israel, quando estava aprisionado no Egito. A primeira delas é a jurisdição do Egito. A segunda delas é a jurisdição do deserto. E a terceira delas é a jurisdição de Canaã. Para cada etapa, Egito, deserto e Canaã, havia uma maneira diferente de viver. O que se vivia no Egito não poderia ser vivido no deserto. O que se vivia no deserto não poderia viver em Canaã. Havia uma maneira de viver diferente para cada ambiente que viveram. Pastor, o que você quer dizer? O que você vivia até ontem não mais servirá para amanhã. A forma como se vivia 3 anos atrás não dá para viver hoje. É comum encontrar pessoas que dizem assim: pastor, puxa, mas olha, antigamente era muito bom, antigamente era diferente. E realmente algumas coisas eram boas, como algumas coisas eram ruins. Mudou-se o tempo, e a gente não consegue usufruir daquilo que é bom hoje, porque nós estamos pensando que o que era bom era ontem. Existe coisa boa hoje. Eu não posso de maneira nenhuma ter uma posição dentro de uma jurisdição diferente, dentro de uma geografia diferente. Eu não posso. Eu não posso viver como vítima, onde Deus está me levantando como protagonista. Não posso. Eu não posso viver chorando, quando Deus quer me fazer sorrir. Eu não posso. Por isso Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, mas há tempo para parar de chorar. Há tempo de abraçar, mas há tempo de deixar de abraçar. Há tempo para tudo. Nós não podemos conflitar as estações. Pastor, mas eu sofri na minha vida. Então pegue uma noite, um dia se for preciso, um final de semana, entra no seu quarto e chora o final de semana inteiro. Se desidrata de tanto chorar. Pastor, a minha história é terrível. Chora a vida toda, num final de semana, num dia, numa noite. Mas quando sair daquele quarto, decida passar o Jordão e dizer: o que eu chorei, nunca mais eu chorarei, porque eu entrarei na promessa, e o que me fez sofrer ali, não me fará sofrer lá. Agora deixa para chorar de conta-gota. Vai chorando cada dia uma semana. Chora um pouquinho hoje, chora um pouquinho outro dia, chora um pouquinho depois. Não, chora tudo de uma vez, irmão. Esvazia a alma. Abre o coração e se derrama diante de Deus. Chora tudo que tem que chorar. Coloca tudo aos pés de Jesus. E decida, ao abrir a porta do quarto, dizer: Senhor, agora eu vou passar o meu Jordão, e nunca mais eu voltarei a passá-lo novamente, porque eu quero pisar o meu pé na terra que o Senhor me prometeu. Número 4. Passar o Jordão significa: nunca mais eu volto para o deserto. É daqui para frente. É lindo quando o povo entra em Canaã, porque o povo vai entrando em Canaã e eles vão avançando, e você vai vendo a conquista das cidades. Eles vão avançando, eles vão entrando para dentro de Canaã, e eles vão sinalizando: a gente veio para ficar, voltar a gente não volta. A gente vai enfrentando batalha, a gente vai enfrentando guerra, mas tem uma coisa: passar de volta o Jordão não.
Porque tem gente que acha, queridos, uma coisa importante. Tem gente que acha que dentro da promessa não tem guerra. Tem sim. Aliás, enquanto o povo esteve no deserto, eles não enfrentaram uma batalha. E quando eu digo não enfrentaram batalhas, eu estou falando de inimigos de fora. No deserto você enfrenta inimigos de dentro. Será que você pode repetir isso? Diga, quando eu estou no deserto. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, bem alto, vai. Quando eu estou no deserto, eu enfrento os inimigos de dentro. Diga, quando eu estou na promessa, eu enfrento os inimigos de fora. Quando é que eu sei que eu estou no deserto e quando eu sei que eu estou na promessa? É simples. Quando você está no deserto, você está enfrentando os inimigos de dentro. Lembra Jesus no deserto tentado pelo diabo? O diabo só coloca para Jesus aquilo que está dentro dele. Você tem fome, dentro. Lança-te daqui para baixo, orgulho, dentro. Todos os reinos da terra eu te dou, vaidade, dentro. Porque quando você está no deserto, você enfrenta os inimigos de dentro. Agora, quando você está na promessa, você passa a enfrentar os inimigos de fora. Quando eles pisaram em Canaã, eles deixaram de enfrentar os inimigos de dentro. Eles ficaram minimizados. E os inimigos de fora começaram a aparecer. É em Canaã que aparece uma das maiores batalhas que o povo venceu, chamado Jericó. É importante a gente parar para pensar nisso, porque quando entramos na promessa e nos deparamos com uma Jericó, a gente diz assim, o que a gente veio fazer aqui? Que não era para mim, o que eu fiz da minha vida? Não, querido, Jericó só sinaliza para você que você chegou no lugar certo. É muito importante você entender que na terra da promessa não adianta, você vai enfrentar inimigos. Pastor, Deus vai levar minha família para a promessa? Vai, mas vai enfrentar batalhas. Pastor, Deus vai levar meu casamento para a promessa? Vai, é promessa, mas vai ter batalha. Pastor, Deus vai levar o meu ministério para a promessa? Vai, mas vai ter inimigos. E não é para você retroceder, é para você avançar. Avançar, avançar. Passar o Jordão significa algo muito importante para nós. Quinto, passar o Jordão significa morrer e não melhorar. Diga comigo, eu preciso morrer. Não, diga com vida. Irmão, era para ter pelo menos umas 200 pessoas aqui, então a gente precisa suprir eles. Vamos lá, diga, eu preciso morrer, não melhorar. Porque a gente fica tentando melhorar. Eu preciso ser um melhor homem, eu preciso ser uma melhor esposa. A gente pensa no melhor, mas a verdade é que eu não tenho que melhorar, eu tenho que morrer. Deus não está procurando pessoas melhores, Deus está procurando pessoas dispostas a morrerem. Porque você não pode ser um crente melhorado, você tem que ser um crente morto. Porque o crente melhorado é o crente cheio de remendo. É a odre velha para vinho novo. Deus não trabalha com isso. A gente fica de todas as maneiras tentando ser melhor. E sempre se frustra, sempre dá errado, porque Deus não nos chamou para melhorar, Ele nos chamou para morrer. Pode ver, a pessoa que é aquela que só melhora,
ela fica 6 meses bom, de repente do nada, desaparece. Aí você diz, mas irmão, cadê? A pessoa estava aqui, firme com Deus, dando glória a Deus, cantando, louvor, dançando. O que aconteceu com ela? Ela não tinha morrido, ela só tinha melhorado. E a gente cai na ilusão de melhorar as coisas. Não, tem que melhorar. Tem que ser um filho melhor, tem que ser um esposo melhor. Não tem que ser melhor, tem que ser morto. Porque quem melhora pode piorar. Agora quem morre só pode ressuscitar como nova criatura. Eu não posso querer ser melhor, eu preciso querer morrer. Tiraram a morte do evangelho do século 21. Ninguém mais fala que a igreja precisa morrer. Ninguém mais fala que a igreja precisa sofrer. Ninguém mais fala que a igreja precisa estar aos pés, carregando a sua cruz. Ninguém mais. E aí tem uma geração de crentes melhorados. Crentes que não suportam o sofrimento da vida. Crentes que não suportarão 90 dias de quarentena, 1 ano se precisar, porque são melhorados, não são mortos. Um crente morto é aquele que Jesus disse assim, querido, se alguém te ferir uma face, dá outra. É só crente morto que consegue fazer isso. O crente melhorado, quando ele toma o tapa e sente a dor, é automático, virar a outra mão. Está vivo. O crente melhorado é igual o rabo de lagartixa. Quando eu era criança eu gostava de ficar jogando chinelo na lagartixa da parede, só para te cortar o rabo dela. E o rabo mesmo cortado fora do corpo, ele ficava se mexendo, seus filhos. Ele ficava ali um tempinho se mexendo. É o crente melhorado. Parece que está vivo, mas já foi cortado do corpo. É questão de tempo para parar de se mexer. Não dá. Eu não posso ser melhor, eu tenho que ser morto. O crente morto é aquele que age, não aquele que reage. A gente passa por tantas situações na nossa vida, irmão, que mostram de que lado do Jordão eu estou. Às vezes eu estou fazendo um negócio, às vezes eu estou na escola, às vezes eu estou no meu ambiente de trabalho, eu preciso fazer alguma coisa, e aquela ação revela de que lado do Jordão eu estou. Eu lembro de alguns anos atrás, levantaram-se assim uma máxima assim, na verdade, quando você estiver olhando para uma pessoa e achar ela bonita, não tem problema nenhum, você só não pode olhar de novo. Quem é que já ouviu essa expressão? Já viu isso? Você pode olhar, uau, que lindo, bonito, maravilha, mas não pode olhar de novo. Aí os crentes aprenderam a pecar no primeiro olhar. Aí no primeiro olhar ele já ou então é aquele crime, já que pode só olhar uma vez, não pode olhar de novo, então a gente olha tudo agora. Deixa eu dizer para você uma coisa, de que lado do Jordão você está? Já passou? Ou continua do lado de cá? Pastor, mas a gente quer dizer então que eu não posso achar ninguém mais bonito? Quer dizer então que eu não posso mais olhar para ninguém? Ué, por que casou? Hello? Podia olhar para quem você quisesse, aí decidiu olhar para uma e falar assim, eu quero olhar para você pro resto da vida, Dai. Aí vai ter que ficar olhando o resto da vida. Aí tem que pintar o cabelo, cortar o cabelo. Por quê?
porque as minhas ações revelam de que lado do Jordão eu estou. Tem muita gente que não consegue romper na sua vida, porque ainda não tomou a decisão: eu preciso cruzar o Jordão. Querido, quando eu cruzo o Jordão, porque Deus é especialista em todos os seus planos. Entre o deserto e Canaã, Deus colocou um rio. Por que Deus colocou um rio? Porque quando você vai ler a narrativa bíblica, você vai ver Paulo dizendo que o povo foi batizado na nuvem e no mar. Mas teve uma geração que nasceu depois do mar, que não passou pelo mar, ou seja, não foi batizado ali no mar. Precisava passar pelo batismo, precisava passar pelas águas. Então quando Deus diz para Josué: passa para o outro lado com todo esse povo, é porque tem gente aí que precisa passar pelas águas. Passar pelas águas significa morrer, não melhorar. Batismo não é seja uma pessoa melhor, é seja uma pessoa morta. Hello? Você já parou para ler a história de Lázaro? Quando Jesus chega no sepulcro de Lázaro, eles fazem questão de dizer: Senhor, Lázaro já está morto, cheira mal. Mas Jesus diz assim: remova a pedra. E Jesus diz: Lázaro! Todo mundo. Mas Lázaro morto escutou a voz do mestre e ficou de pé. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque a gente pode estar vivo, escutando uma palavra que não nos faz andar, nos mantém no mesmo lugar. É como aquela multidão que está ouvindo Jesus chamando por Lázaro, mas Lázaro morto, quando ouviu a voz de Jesus, ele se levantou. Não importa se estava morto, Jesus está mandando. Não importa se está doente, Jesus está mandando. Não importa como estou, se Jesus está me chamando, eu vou. Mas uma multidão toda não entendeu nada, porque estavam vivos. O nosso problema, ele começa porque nós não estamos tomando a decisão de cruzar o Jordão. Se esses 90 dias não te levaram a uma reflexão de arrependimento, para fazer você hoje tomar uma iniciativa de cruzar o Jordão, querido, querida, cuidado. Porque você pode estar com seu coração mais frio do que você imagina. Quando nós ouvimos aqui na quinta-feira, o Hudson ainda, os irmãos cantaram hoje aqui de novo: dai-me um coração igual ao teu. Por natureza nós temos um coração de pedra. Por natureza o meu coração, ele não se prostra, ele não se dobra, ele não quer nada. Ele não quer estar aqui, o meu coração de pedra, ele não quer estar. Mas quando há uma troca de coração, quando eu passo o Jordão, já não é mais a minha vontade, já não é mais o meu querer. Passe o teu Jordão hoje. A palavra Jordão significa aquele que desce. A topografia de Israel é uma descida. É tão inclinado que o mar Morto, ele está 300 metros abaixo do nível do mar. Então, você precisa atravessar aquilo que te faz descer. Não é entrar na correnteza e deixar te levar para baixo. É cruzar aquilo que desce.
é cruzar aquilo que te faz ir para baixo e chegar do outro lado. Pastor, mas e se eu me perder na correnteza? Pastor, mas e se for perigo? Pastor, mas o que eu posso perder? Pastor, mas e... Para, querido. Se ele falou para você que é do outro lado, então é do outro lado, sem medo. Sem medo. Atravessa. Pastor, mas e se eu entrar e algumas coisas foram embora porque não serve para o outro lado? Pastor, e se eu entrar e perder algumas coisas? Não perdeu, Deus tirou, tá? É do outro lado, não serve. Precisa chegar do outro lado. Passar o Jordão é tomar uma decisão na nossa vida, de sair de um ciclo de tristeza, de luto, de angústia, de paralisação, para uma retomada de vitória em Cristo Jesus. Pastor, e se eu não quiser? Não tem problema, até porque isso é muito individual. Mas talvez será como Moisés, verá com os olhos, mas jamais pisarão a planta dos teus pés na terra que Deus prometeu. Quero orar com você, vamos orar? Pai, eu quero orar essa noite com os meus irmãos, irmãs, com todos aqueles que na noite de hoje tomarão e tomam uma decisão de cruzar o Jordão, sair do Egito, abandonar o deserto e ser introduzido na terra que o Senhor prometeu. Eu sei que existem pessoas aqui cheias de promessas, Senhor. Eu sei que pessoas entraram aqui com muitas promessas do Senhor. Existem pessoas nos assistindo e que receberam inúmeras promessas do Senhor. Só precisa de algo. Só precisa de uma coisa: romper a travessia do Jordão. Que nesse momento possamos tomar essa decisão em nome de Jesus. Que esse ambiente de adoração, de louvor, nos leve de fato a esse ambiente em que nós precisamos romper em nome de Jesus. Faça desse tempo de